Olá, meninas, tudo bom? Hoje é 7 de abril de 2020, hoje é terça-feira. Hoje nós estamos no nosso primeiro dia da caminhada de oração 6. Meu nome é Rose, para quem não me conhece, esse é o propósito Caminhada de Oração. Esse propósito tem como fundamento assim de edificação, da edificação da nossa vida, do corpo, alma, espírito. Irmãs, eu tenho muitas coisas para falar, eu tô com muita saudade de vocês, aquelas que caminham comigo já há 3 anos, aquelas que têm assim, se dedicado, crescido. Eu tenho muitas coisas para falar pra gente, Deus tem algo bacana, tem algo novo para nós. No final desse áudio eu quero passar como vai ser esse propósito, tá? Não vou deixar para passar tudo agora no começo, senão vai me distrair e eu quero entrar na palavra. Só para a gente saber, vai ser 31 dias de propósito, tá? Começa 7 de abril e termina 7 de maio. Eu explico mais no finalzinho. Vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é cave poços, edifique casa e construa um reservatório. Eu quero que vocês guardem esse tema no coração, esse é o primeiro tema. Nós vamos estar lendo os textos bases, vou tentar passar o que é que está no meu coração, mas esse tema ele vai ser a base da caminhada de oração. A base da caminhada de oração que Deus quer tratar conosco nessa caminhada 6 é sobre poço, edificar casa e reservatório. Nós vamos chegar lá naquilo que Deus quer, né? Então, durante a caminhada, que será 31 dias, eu vou estar passando por esses temas, tá bom? Hoje eu vou falar a base do tema, mas eu vou estar falando até chegar no construa um reservatório, que é a parte que Deus quer realmente nos revelar aquilo que Ele tem para nós. Bom, irmãs, essa caminhada de oração para mim, talvez ela seja uma das mais difíceis de ser feita. Primeiro porque nós estamos vivendo um tempo muito difícil no mundo e devido a isso eu não quero me distrair nem perder o meu tempo falando e comentando de assuntos que estão vindo à tona a todo momento. Eu não quero aproveitar desse momento para ficar falando da situação, mas eu também não posso deixar de falar quando vim da vontade de Deus aquilo que nós precisamos ouvir baseado no que está acontecendo. Então eu vou focar na caminhada como sempre foquei, porém quando Deus trouxer algo eu vou citar o que nós estamos passando, porque não tem como, né? Mas eu não quero perder meu tempo com blá 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 devido ao que está acontecendo, que tem muita coisa acontecendo, né? Então vamos lá. Segundo ponto, porque é muito difícil para mim, porque eu sinto que Deus está firmando as coisas mais ainda na minha vida e me levando a níveis mais profundos. Sempre que Deus leva a gente a níveis mais profundos, a responsabilidade é muito maior. Então eu tenho uma responsabilidade com vocês, né? Eu sei que tem chegado aí na caminhada de oração homens, famílias, casais ouvindo. Isso é uma responsabilidade muito grande. Então eu quero assim que o Senhor me dê graça e derrame sobre vocês. Eu não gostaria que nenhum de vocês saíssem ou terminassem o propósito sem vocês receberem algo do Senhor, da parte do Senhor. Terceiro, eu estou muito feliz porque nós estamos comemorando 3 anos da caminhada de oração, né? Nós fazemos 2 por ano e nós estamos de aniversário, né? Então, a caminhada está de parabéns aí por 3 anos. E vocês que estão comigo, meninas, recebam um presente do Senhor. Receba essa caminhada de oração 6 como um presente do Senhor para nós. Eu sinto isso, que ela é um presente do Senhor para nós. Antes de começar também a entrar no devocional, eu preciso compartilhar com vocês que ano passado, a última que nós fizemos, eu falei para a gente pegar cestos, né? Logo no comecinho da caminhada, eu sempre falo para você ter uma visão de algo e a do ano passado foi cesto, pegasse os cestos e enchesse das bênçãos. Irmãs, eu recebi tantas bênçãos grandes, coisa grande. E uma delas foi que eu consegui realizar o sonho da minha viagem de 20 anos, que era ir para Israel. E isso foi sensacional e eu vou trazer bastante coisas aqui pra gente em relação a isso, em relação àquilo que Deus estava falando para mim. E o primeiro tema é baseado nisso. Um dos últimos passeios que a gente fez ali foi conhecer o poço de Isaac, né? Eu amo a história de Isaac. Quem me conhece sabe que eu falo muito de poço, muito de água. E foi tremendo porque Deus me deu esse devocional lá. Enquanto eu estava lá,
conhecendo o lugar, ouvindo o estudo ali que o guia estava nos passando, Deus me deu essa palavra e tive também o prazer de ministrar ela ali na minha igreja, no Dia das Mulheres, mas eu não pude liberar conforme Deus estava trazendo, porque ele ainda estava me ensinando e tem muita coisa. Enfim, então eu vou estar falando bastante coisa de Israel. Vai ter ministração como essa, que eu vou deixar fotos para que vocês vejam e entendam melhor, porque quando nós temos uma visualização e nós alinhamos a visualização com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está lendo, a gente vai em níveis mais profundos. Também vou deixar alguns vídeos, talvez, mas a caminhada não vai ficar só nisso não, tá, irmãs? Eu não vim aqui para ficar contando da viagem que eu tive para Israel. Eu quero fazer aquilo que Deus quer. Deus me levou a Israel por um encontro, não foi uma viagem turística, foi um encontro que ele tinha comigo há muitos anos, que eu esperava e ele estava esperando que eu estivesse pronta para aquele encontro. Devido a isso, é uma responsabilidade muito maior, né? Porque quando você está com o Senhor e você recebe coisas do Senhor, você vai crescendo na responsabilidade. Eu tenho certeza que as mulheres da caminhada de oração que participaram esses anos todos, elas estão entendendo isso, que a cada ano Deus te puxa para uma responsabilidade maior. Enfim, vamos lá, irmãs, com a graça de Deus. Então, todos que estão aqui que não conhecem, sejam bem-vindos, receba a sua porção. E eu quero que você visualize neste momento um vaso. As mulheres naquelas épocas de Israel, elas pegavam água no poço, né? E vocês visualizem um vaso, porque Deus, irmãs, Ele quer falar conosco através deste vaso. Talvez o seu vaso que você está visualizando, ele está seco. Talvez ele está rachado, né? Talvez ele está vazio. Talvez ele está sujo. Mas nesses dias de propósito, Deus quer falar com você e Ele quer encher esse vaso de águas vivas. Até o final do propósito, eu te garanto que você vai entender o mistério que Deus tem para você nesses dias. Vamos lá? Gênesis capítulo 26, do versículo 14 até o 23. Vamos lá, irmãs. Gênesis capítulo 26, versículo 14. A história aqui está falando de Isaac. Isaac na terra dos filisteus, né? Estava passando por um momento difícil ali, a terra. Isaac ia descer para o Egito, como fez ali o pai dele, mas Deus falou com ele, ele não foi, ele ficou ali na terra dos filisteus. Mas para você construir algo na sua vida, você precisa de um poço. O poço, irmãs, ele é a base de uma cidade. Quando a gente vai ali em Israel, você vê que tem que ter um poço, porque a terra é seca, né, um deserto, e nós precisamos de um poço. E eu quero que você visualize esse poço. Eu vou deixar as fotos aí em ordem. O poço na entrada da cidade, a ruína da cidade e lá no fundo um reservatório. E durante a caminhada nós vamos passar por esses 3 pontos, tá bom? Então é necessário ter poço. Quando você vai construir qualquer coisa, uma cidade, tem que ter o poço, tá bom? Aí fala assim, no versículo 14, que Isaac prosperou, ele possuía ovelha, gados, grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E entulhava os poços dele. Poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo a terra. Disse Abimeleque a Isaac, que era o povo lá da terra, aparta-te de nós, porque você é muito poderoso. Aí ele saiu dali, acampou no vale de Gerar, onde ele habitou, e tornou Isaac a abrir poços. Cavaram no dia de Abraão, seu pai, porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão. Cavaram Isaac os poços, achou água naquele poço, mas os pastores daquela cidade disseram para ele, estas águas é nossa, por isso chamou o poço de Ezeque, porque contendeu com eles. Então cavaram outro poços, também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por este não contenderam, chamou de Rebote, e disse, porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos nessa terra. E partiu dali para Berseba. Eu não vou ler o resto, irmãs, porque eu vou ter que ir fazendo esse devocional aos poucos, né? Mas eu quero que vocês entendam essa base aqui. Vocês entenderam que Isaac estava numa terra, né, que não era a dele, ele precisava de água. O pai dele já havia deixado alguns poços, mas
Os filisteus tinham inveja dele, mandou ele embora, né, o Abimeleque. Os pastores lá também mandaram ele embora, entulharam aqueles poços. E ele foi naquela luta, né? Cava um, cava outro. Então, o que significa poços? De que poços fala na nossa vida? Poços pode falar do nosso coração, né? Eu quero que você pegue essa visão aqui, poço, casa e reservatório. Pelas fotos você vai ver. Então, poço fala de coração, né? A casa ali fala da alma e o reservatório do espírito. Essas três coisas que eu falei, poço, casa e reservatório, também fala também de trabalho. Poço é o trabalho diário. Poço é a nossa luta do dia a dia. A casa é onde nós deveríamos ter e fazer dela um pedacinho do céu. A casa é onde nós habitamos, é onde nós passamos a maior parte da nossa vida, né? E o reservatório fala de um lugar de descanso, um lugar que flui a vida de Deus. E nós vamos receber da parte do Senhor grandes coisas sobre esses 3 pontos que Deus quer trabalhar na nossa vida. Então, irmãs, Isaac estava nesse dilema de cava poço, poço está sendo entulhado. O poço representa o trabalho cotidiano. Quando ali nós estávamos ali em Israel e o guia nos explicando, bem no comecinho da viagem ele explicou sobre isso, porque lá fala de água o tempo todo, que esse era o trabalho das mulheres naquela época. Trabalho de tirar água no poço era das mulheres. Elas já começavam bem cedinho, né? Com seus 12 anos já começava a ir no poço tirar água. E lógico que nós vamos ler sobre a mulher samaritana, porque não tem como falar de poço sem falar da mulher samaritana, né? Então, irmãs, você imagina aí o nosso trabalho do dia a dia, né? A gente acorda, a gente levanta e vai trabalhar e cuida dos filhos e com o coração cheio de muitas angústias, muitas vezes, pensando na nossa vida financeira, pensando na nossa vida emocional, sentimental, que muitas vezes está passando dificuldade, mas a gente tem que ir lá pegar água no poço. A casa precisa daquela água. Ninguém vive sem água, né? Nessa foto que eu deixei para vocês, e eu vou deixar um videozinho também, vocês vão ver que na beiradinha do poço tem tipo um banquinho. Por isso que quando fala ali que Jesus, vamos ler aqui em João, que Jesus chegou e sentou ali na beirada do poço, né? Nessa foto também mostra assim o lugar que se colocava água para que os animais bebessem. Então vamos ler aqui da mulher samaritana para a gente entrar um pouquinho mais profundo nisso aqui. Bom, em João capítulo 4 fala assim, eu vou tentar resumir, irmã, porque eu não quero que fique muito longo esse devocional, não tem jeito, né, irmã? Mas eu não quero assustar o povo, né? Vamos lá, João capítulo 4, no versículo 4. Era necessário, Jesus deixou a Judeia, retirando para a Galileia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Ele chegou, pois, à cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seus filhos José. Estava ali a fonte de Jacó. Ele, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse Jesus, dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana, como tu, sendo judeu, pede-me dar-me de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se davam bem com os samaritanos. Replicou Jesus, se conhecer o dom de Deus, e quem é que pede dar-me de beber, tu lhe pediria, e eu é que lhe te daria água viva. Respondeu ela, Senhor, tu não tens como tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem a água viva? És tu, porventura, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que, porém, beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede.
Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais sinta sede, nem precisa vir aqui buscar. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tem marido, porque 5 maridos já tiveste, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. E a mulher, vendo isso, disse: Você é profeta. E aí ela pergunta onde que vai adorar, né? Porque ela tinha um conflito, e o Senhor disse que estava buscando adoradores que adoravam em espírito e em verdade, não era mais ali ou em Jerusalém. E ela sai dali, ela vai para a cidade e ela começa a pregar para os homens, dizendo: Vinde e vede o Messias, aquele que falou comigo, né? Então, assim, irmãs, eu não vou ler tudo, né? Mas essa história é tremenda e hoje eu entendo ela muito mais depois de eu ter ido ali em Israel. E quando você vê a imagem, você vai entender quando fala que ele sentou-se à beira ali do poço, aonde dava água aos seus animais, que tem o lugar de dar água para os animais. E ela estava ali sozinha, buscando água, né? Todos vocês sabem que todo mundo prega, os historiadores falam que esse horário era o horário ali por volta do meio-dia, um horário bem difícil de buscar água, porque o sol está quente, né? Como é que você vai com o sol quente carregar aquele jarro de água pesada? Mas ela ia sozinha porque eles dizem, né, que provavelmente devido à sua vergonha dessa vida difícil que ela tinha, de tantos maridos que passou pela vida dela, talvez ela era criticada, julgada, enfim, ela tinha uma vida difícil. Então, quando nós estamos indo ali no poço, e eu quero que você imagine o seu poço, que seja a sua vida cotidiana, você imagina a sua dificuldade. Quais são as suas dificuldades, né? Você tem que vencer, você tem que tirar força para estar sustentando ali o seu lar, para cuidar do seu lar, mesmo com as suas feridas, não é assim, irmãs? Mesmo com as nossas lutas, com as nossas dores, com as nossas dificuldades, com os nossos sonhos que não se realizam muitas vezes. Assim como era eu, né? 20 anos esperando por um sonho. E às vezes você levanta e vai e fala: Senhor, quando eu vou ter algo? Quando minha vida vai mudar? Mas, irmãs, nessa dificuldade aqui da nossa vida, muitas vezes com carência, com abuso, né? Muitas vezes com lacunas na nossa alma, com conflitos. Esta mulher, nós vemos que ela tinha conflito com os homens, ela tinha conflito de nacionalidade de pessoas, porque ela tinha um conflito ali entre o judeu e o samaritano, ela tinha aquele conflito interno, ela tinha conflito com os homens, porque uma mulher que é casada 5 vezes, de bem com os homens, ela não deve ser, né, irmãs? Porque algo não está bem ali. Então ela tinha conflito, porque um vai saindo da vida da pessoa e vai deixando as suas marcas, as suas feridas. E aí ela tenta de novo, mas ela tenta carregada de ferida, ela tenta carregada de desilusão. Então ela tinha conflito com os homens, ela tinha conflito no lugar da adoração, apesar dela ser uma mulher que ela queria saber sobre a vida espiritual, ela queria viver, mas ela estava tão cheia de conflitos. Então quando ela vai conversando com Jesus nesse poço, o Senhor vai colocando as coisas em ordem na vida dela. Então quando o Senhor diz para ela ali: você está aí cansada tirando essa água, né? Ele não fala essa palavra, mas é mais ou menos isso. Dá-me de beber. E ela disse: como que você fala comigo? Eu sou samaritana e você é judeu. Então Deus começa a trabalhar no coração dela. Deus começa a curar ela, a entender: olha, eu te entendo, né? Eu não tenho esses conflitos com vocês. Foram os homens que criaram isso. Deus começa a quebrar isso e tratando isso no coração dela. E aí ela fala, e ele fala: mas se você conhecesse quem te pede água, eu é que te daria. Você me pediria e eu te daria água viva, que de você fluiria uma fonte a jorrar. E ela fala para ele: como que você ia tirar a água se o poço é fundo? E eu vou deixar uma foto aqui para vocês verem, irmãs. Os poços são fundos, né? Quando eu li a Bíblia, sem ter uma visualização dessa, na minha cabeça era uma cisterna, como a gente conhece no Brasil, né? Às vezes uma cisterna normal,
até só terra, assim, em volta. Não, são poços fundos, são poços com pedras, são poços, assim, que deu muito trabalho para construir aquele poço. E então, eu vou deixar essa foto porque tá a frase aqui, ela fala para Jesus, o poço é fundo, e você vai ver como é fundo. E aí, quando ela vai entendendo, ele fala para ela, eu tenho água viva para te dar. Eu tenho uma água que você não vai ficar nessa labuta aí, né? Nessa vida difícil, carregando. Você está carregando a água, que é vida, mas você está cansada. Você está cheia dos seus desgastes. E aí, quando ela entende, ela começa a entender o mistério, porque a princípio ele está falando como natural, mas ela começa a entender o mistério de mais profundo, e ela fala, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem preciso vir aqui buscar. Aí ela achou que Deus ia aliviar o trabalho manual, né? E ele alivia sim, irmãs, quando você está cheia de Deus, quando você está cheia da presença de Deus, quando você está cheia da vida dele, o trabalho do dia a dia, ele não é mais um fardo, ele vira um propósito, E por isso nós estamos aqui nesses 30 dias, e esse é o trabalho que eu tenho de Deus na minha vida, de convocar mulheres para entender isso, para quebrar isso na nossa vida, dessa dificuldade, cada um com as suas dores, cada um com o seu passado, e Deus querendo entrar mais fundo na nossa vida, porque existe uma vida abundante. Deus tem uma vida abundante para nós. Então o que acontece aqui? Ela fala, dá-me de beber, e aí ele fala, busca o seu marido, vai lá e busca o seu marido, né? Chama o seu marido, porque Deus precisava tocar nessa área da vida dela. Porque Deus tem água para nós, para nossa família, para o nosso relacionamento. E ele precisava tocar nesse assunto. E ali ela já entendendo, já quebrantada, ela fala, não tenho marido. E Jesus fala, você falou bem, você abriu seu coração. Você não tem marido. Porque você já teve 5 e o que tem agora nem é seu marido. E ali ela recebe a cura, né, de Deus. E ela fala... E ela fala, veja que o Senhor é profeta, e aonde a gente deve adorar? Porque uns falam que é Jerusalém, outros falam que é no monte, e ele fala, chegou o tempo dos verdadeiros adoradores adorarem em espírito e em verdade. Então Deus curou esta mulher no completo. Ele ajudou ela a vencer as barreiras dela, deu ela libertação nas barreiras dela, na limitação dela, que é o que Deus quer fazer conosco, irmãs. Vamos fundo nessa caminhada de oração. Isso aqui não é só um devocional para você se sentir bem de manhã. Eu sei que nesse momento de crise, nesse momento de dificuldade, né? Talvez muitos esperam uma cesta básica espiritual. Eu não vou te dar uma cesta básica espiritual, porque uma cesta básica espiritual, ela te alimenta por uns dias. E talvez essa luta vai passar e vai vir outras. E você precisa chegar num nível de ter reservatório e não mais viver de cesta básica espiritual. Cesta básica espiritual que a gente pega aqui um pouquinho aqui para soprar um pouco as lutas. Deus quer te levar no profundo. Deus quer te dar experiências sobrenaturais. Deus quer te dar vida. Deus quer te dar força. Deus quer colocar esses pontos aqui em ordem na sua vida. Então vamos lá. Essas mulheres que estão buscando a água, que estão com essas lutas, é como se isso vai passando de geração em geração, irmãs. Não é? A gente olha a vida das nossas mães, das nossas avós, com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas tristezas, com seus desgostos, com seus traumas. E como está tendo... Engraçado que quando eu fiz essa palavra, eu coloquei também o homem e o poço, né? Aqui eu estou falando da mulher e o poço. Eu coloquei um pouco do homem e do poço também. E o Senhor já tem trazido homens para esse grupo, né? Então, o Senhor quer falar com vocês, homens. O trabalho... Então, nós, mulheres, saímos para buscar água, para trazer para nossas casas. Mas o trabalho do homem também é muito complicado. Porque o trabalho de abrir poço era do homem. É um trabalho árduo. E vocês vão ver a foto e vocês vão ver que eram poços
como eu falei, que não era apenas uma cisterna, era poços de pedras, era um trabalho difícil. E talvez esses homens cresceram também cavando os poços, né, com aquela luta, aquela dificuldade, vendo o seu pai, seu avô, passando por as mesmas coisas, e ele vai ficando sem esperança, irmãs. O homem vai ficando sem esperança também. Não pensa você que é só você que sofre, que é a coitadinha, a sofredora, não. Seu marido também, seu filho também. Só que eles são diferentes da gente, né? O sofrimento do homem é diferente da gente. Os sonhos deles vão morrendo ali, quando eles vão todos os dias trabalhar e muitas vezes não alcançou os seus sonhos, né? Não alcança um nível de plenitude, de prosperidade como ele sonha muitas vezes, ele vai se frustrando, ele vai ficando cansado de ir cavar os poços. E aí você imagina, não, deixa eu segurar a onda aqui um pouquinho. E aí, quando ele consegue cavar poços, muitas vezes acontece o que aconteceu com Isaac. Seus poços são entulhados, né? Os invejosos vêm e faz ali para destruir algo na vida deles. Quantos homens, né, irmãs? Quantos nossos maridos, muitas vezes, negócios que não deram certo, pessoas que trapassaram eles, pessoas que roubaram eles, ou eles mesmos se meteram em negócio que não devia e depois pagou um alto preço. Tudo isso vai trazendo frustração na vida dos homens também. E aí, irmãs, agora você imagina, existe um poço que é diário, que nós temos que ir lá todos os dias pegar essa água para a gente sobreviver. E eu disse para vocês que o poço é na entrada da cidade. A cidade está ali dentro, com as suas casas, e nós temos uma casa para edificar. Então, quando nós entramos com essa água para dentro do nosso lar, uma água natural, sem a gente encontrar com Jesus no poço, uma água natural que você todos os dias está aí buscando sua força para vencer, para edificar sua casa, nós já entramos cansada daquela vida diária. E aí chega o homem do trabalho de ter cavado poços, também cansado, e junta dois cansados, dois desgastados, dois sem vida espiritual, dois frustrados, dois com seus sonhos frustrados, e vai edificar a casa. Que casa nós vamos edificar, irmãs? Como que nós vamos edificar essa casa dessa maneira? Né? Então é isso que o Senhor quer falar conosco. Na verdade, esse devocional vai ser uma palhinha, porque eu preciso entrar no profundo e não vai dar tempo. Mas essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Existe um poço que Deus quer que a gente entenda que nós precisamos todos os dias viver coisas simples, que precisa de nós, né? Que é o poço, nós precisamos dessa água para dar para os animais, para aguar as plantas, para fazer a comida, para tomar banho. Água é a vida, é a fonte da vida, para beber, para fazer a comida. E eu quero ler aqui para a gente concluir esse devocional, para a gente entrar nessa caminhada. Eu quero concluir com Jeremias capítulo 2, versículo 11 e 13. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, postos que nem eram deuses? Todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. Espantai-vos disto, ó céu, horrorizai-vos, ficai estupefados, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não contêm água. Então, irmãs, com tudo que eu falei, nós ainda temos dois pecados sobre nós. Nós deixamos o Senhor e nós começamos a cavar cisternas rotas. É a palavra de Deus que está falando isso aqui. Então, o que Deus quer nos chamar de volta, e nesses dias de caminhada de oração Ele quer falar conosco, como nós vamos construir poços e ter uma vida mais plena, mais objetiva. Não estou dizendo longe de problema, não existe isso, mas você está cheia de Deus, tanto no trabalho do dia a dia, quanto sabendo edificar o teu lar com propósito e no finalzinho, que é o mais importante, que nós vamos chegar lá, que é construir reservatório. O segredo que Deus tem para nós nessa caminhada de oração é que nós precisamos construir reservatório. Eu espero que
essa palavra fale ao seu coração. Nós ainda vamos, no decorrer dos dias, esmiuçando ela cada vez mais. Mesmo que eu não fale amanhã sobre ela, tá, irmãs? Nós vamos voltar nisso aqui, que isso aqui é a base da caminhada de oração. Amanhã eu vou falar uma outra coisa muito importante. Então, essa é a base. Isso é o que Deus quer falar com você. Para avaliar o seu poço, avaliar como você está. Fazer como uma mulher samaritana. Bate um papo com Jesus nesse poço. Bate um papo com Jesus. Irmãs, nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Desse negócio que está aí mundial, que eu acho que nunca ninguém pensou que viveria, está abalando tudo. E nós precisamos sair disso. Quando passar isso, nós precisamos sair diferentes. Nós precisamos. Ai de nós, se nós não sairmos diferente. E Deus está dando a chance da gente reavaliar tudo na nossa vida. Tá bom? Então essa é a palavra que eu tenho para hoje. Leiam os textos, medita nisso que o Senhor está falando conosco. E deixa eu concluir aqui sobre o propósito. Então o propósito vai ser 31 dias. Nós vamos fazer um jejum. Tire algo que você goste por esses 31 dias. Uma coisa só. Talvez a carne vermelha, talvez doce, pão, café. Aquilo que você sabe que você gosta. Eu não vou pedir para tirar muitas coisas, irmãs, porque a maioria das pessoas estão em casa com a sua família, né? Então, como vai ser? Nós não vamos poder nem comer porque é tempo de jejum? Deveria, né, irmã? Mas a gente não chegou lá nesse nível ainda, então tire uma coisa só, né? Tire algo que você goste e se consagre ao Senhor. É necessário a gente pagar um preço. Não é barganha com Deus, é apenas dizer para Ele, Senhor, eu estou disposta, eu quero. E aí você alinha o seu corpo. Você pega esse corpo cansado, esse corpo que tem as suas vontadezinhas, né? Que gosta de, quando a gente vai para o poço pegar água no dia a dia, ele gosta de murmurar, ele gosta de lembrar aquilo que ele não tem. Então, quando você faz um jejum, você pega esse corpo e está colocando ele na disciplina, dizendo, olha, existe algo maior, existe um Deus maior que governa sobre mim, sobre a minha casa. Então, faça isso, tá bom? Outra coisa, leia 1 Samuel, um capítulo por dia. O livro de 1 Samuel são 31 capítulos, então vai dar certinho. E nós vamos falar muito dele também. Vai falar muitos temas vai ser dele. Porque foi um dos lugares que mais marcou a minha viagem em Israel, que é Siló, onde Ana orou e recebeu o grande milagre da vida dela, que era Samuel. E que, além de ser um milagre para ela, foi um presente para a nação. Foi um presente de Deus para a nação e nós vamos falar sobre isso. Vocês sabem que o propósito também ele tem a visão de alinhar o corpo, a alma e a mente. Então, bebam água, né? Pode parecer estranho para quem está começando hoje, né? Mas nós já falamos isso há 3 anos. Se cuide, bebe água. Principalmente nesse tempo de vírus. Se hidrate, né? Todas as vezes que você for beber uma água, irmãs, profetiza na sua vida. Profetiza. Isso é muito abençoador. Tomou um copo de água, Deus transforma a minha vida, Pai me ajuda, Senhor fala comigo, eu quero te ouvir, eu quero ter níveis mais profundos com o Senhor. E eu acho que é só, irmãs. Amanhã eu falo mais, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, que o Senhor fale conosco. E eu quero orar agora, entregando esse primeiro dia da caminhada nas mãos do Senhor. Pai, graças te dou, porque o Senhor nos ouve, o Senhor é bom, o Senhor tem cuidado de nós. Senhor, nós precisamos aquietar e saber que Tu és Deus. Eu coloco aí as suas filhas, as meninas dos Teus olhos. Eu coloco também, Pai, os homens que estão participando dessa caminhada. Espírito Santo de Deus, faça a obra de mistério que Tu tens para fazer na vida de cada um. Senhor, não dispersa essas pessoas de mão vazia, mas leve, Pai, para que elas sejam assim, levando águas vivas nesses jarros, cavando poços, desentulhando seus poços, limpando seu coração para receber as águas vivas que o Senhor tem. O Senhor nunca despede a gente de mão vazia. Se alguém saiu de mão vazia, Pai, foi porque saiu da sua presença sem esperar aquilo que o Senhor estava para fazer. Então eu quero abençoar nesta manhã as nossas vidas. Pai, é um prazer te servir. Obrigado por essa oportunidade. Eis aí as tuas ovelhas, Pai.
Leve para elas aquilo que elas necessitam nesses 31 dias de propósito, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus. Meninas, eu amo vocês, eu tô com saudade de vocês. Eu queria falar muito, mas nós vamos chegar lá. Beijo, fiquem com Deus.